Muito boa tarde, uma excelente tarde para você que está aqui hoje comigo disposto a me ouvir, disposto a aprender, a ampliar os seus conhecimentos. Então seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Na aula dessa semana, a gente vai falar sobre os impactos que o ICMS vem causando aí para as transportadoras optantes pelo Simples Nacional. O ICMS em todas as suas variações, sobre todos os tipos de ICMS que incidem para essas empresas, para a parte da Guia DAS, porque tem tipos de ICMS aí que muitas transportadoras estão deixando de recolher e tem gerado multas, tá? Então, temos que ter muito cuidado com esses recolhimentos. Mas antes de dar início aqui ao nosso conteúdo, sempre chega bastante gente nova por aqui, então deixa eu me apresentar. Eu sou a Leila Fuster. Eu sou contadora, consultora e professora aí na área fiscal, especialmente no ramo do transporte de cargas, que é uma área na qual eu atuo há 14 anos, em torno de 14 anos. E eu tenho como missão ajudar você a dobrar o seu salário na área fiscal de uma transportadora de cargas. Para você que trabalha em faturamento, para você que trabalha na área fiscal, até mesmo para você que trabalha no escritório de contabilidade que tem clientes transportadores. Então, se esse assunto te interessa, não deixe de acompanhar aqui os meus conteúdos, porque eu sempre posto muitos conteúdos aí relacionados à área fiscal, à área de faturamento de transportadoras. Me acompanhe nas outras redes sociais, tem o link aqui na bio se você está vendo pelo Instagram, ou aqui abaixo da aula se você está vendo pelo YouTube, tá? É só você procurar ali @LeilaFister, beleza? E também já deixa seu like aí para que esse conteúdo possa aparecer aí para o maior número de pessoas, para que elas também possam ser impactadas, possam ser ajudadas com esse conteúdo que tá bem bacana aí, tá? E hoje, então a gente vai falar sobre os impactos que o ICMS, as diversas formas de ICMS causam sobre as transportadoras de cargas, que são optantes pelo Simples Nacional. Porque a gente tem aí vários tipos de recolhimento que são recolhidos fora da Guia DAS, recolhimentos de ICMS, que causam grandes impactos, até mesmo prejuízos em determinadas operações para as transportadoras do Simples Nacional. Aí você vai me dizer, Leila, mas a transportadora não recolhe ICMS dentro da Guia DAS? Na Guia do Simples já? Recolhe, né? Mas além daquele ICMS que a gente tem lá na Guia DAS, a Guia do Simples Nacional, para quem não sabe, DAS é o documento de arrecadação do Simples Nacional, nem todo mundo trabalha com transportador do Simples, né? Mas à frente a gente vai falar mais sobre essa guia, tá? Eu já vou especificar melhor do que se trata. Então, além desse ICMS que é recolhido dentro da Guia DAS, tem vários outros tipos de ICMS que a transportadora do Simples Nacional recolhe separado, guia separada da Guia DAS, seja GNRE, seja Guia do Estado, onde o ICMS é devido, guia própria, assim como as demais empresas optantes por outros regimes tributários, que são com alíquotas normais, igual das outras empresas que não são do Simples, tá? E como todo mundo sabe, a legislação brasileira ela é bastante complexa mesmo, né? São inúmeras legislações distintas e não tem como a gente saber de tudo, né? Na verdade, se alguém disser que sabe de tudo sobre a área fiscal, pode desconfiar, tá? Porque pra mim é impossível. Você tem que saber a legislação base, você tem que saber onde procurar informação para dar uma informação de qualidade para o seu cliente, para o seu patrão, enfim, no momento que você precisar. Você tem que saber dessa informação, você tem que saber responder, você tem que ter um embasamento até para interpretar a legislação, mas você não tem que saber tudo de cabeça, né? A gente tem que saber onde buscar a informação. Tipo, você vai me perguntar, Leila, o produto tal, posso acreditar PIS e COFINS? Muitos produtos você já vai saber de cabeça, né? Produtos mais comuns aí no seu dia a dia, mas tem certos produtos que não são tão típicos aí no dia a dia, na sua empresa, que você não vai saber mesmo. Mas você tem que saber onde buscar essa resposta, que é na legislação do PIS e da COFINS. Você tem que saber qual é essa legislação e que essa informação está lá, mais ou menos em qual artigo, enfim. Só um exemplo, né? Mas muitos empresários perguntam as coisas pro contador e o contador diz que vai verificar. E ele diz, mas como que o contador não sabe disso? Como que o gerente fiscal, o analista fiscal não sabe disso? Mas é normal, né, gente? Ninguém vai decorar e nem conhecer todas as legislações que existem, porque são muitas mesmo. Você só tem que ter uma base, você tem que ter uma noção de onde buscar, de onde ter essa informação de forma rápida e segura, né? Não tem como a gente saber de tudo.
E com as empresas do Simples Nacional não é diferente, a gente tem várias bases legais aí específicas para essas empresas e tem também bases legais aí que regem para todas, servem para todos os tipos de empresas, tanto para o Simples quanto para as demais empresas do regime normal, o real, presumido, enfim. Só um adendo aqui, tem pessoas aqui assistindo que estão começando agora na área, então deixa eu só dar uma breve explanada aqui sobre o Simples Nacional, para você que não sabe. O Simples Nacional, ele é um regime tributário que a empresa pode optar. Todas as empresas têm que optar por um regime tributário que vai determinar como vai funcionar o cálculo dos seus tributos e também o envio das obrigações acessórias. Além do Simples Nacional, a gente tem lucro real, lucro presumido e lucro arbitrário, que você... Até é um assunto legal para fazer uma live falando só sobre esses regimes, né? Porque é assunto para dar e vender, então dá para fazer muita live com esses assuntos. Vou colocar aqui na pauta também uma ideia bacana aí. Se você não sabe qual o regime tributário da sua empresa, da sua transportadora, verifique com a sua contabilidade, porque isso influencia muito, muito na tributação da empresa e acaba impactando também na emissão do CTE, na forma que você emite, na forma que você destaca o imposto, enfim, nas observações, impacta na formação do preço de custo, do preço que você vai cobrar do seu cliente, impacta no envio das obrigações acessórias, entre tantas outras situações. Então, é importantíssimo, é fundamental você ter essa resposta na ponta da língua, tá? Qual o regime tributário da sua empresa? Vai ser um desses quatro, tá? Não tem o que fugir disso. O Simples Nacional, ele é um regime tributário simplificado, que proporciona aos seus optantes uma redução na carga tributária, redução de alíquotas, a simplificação no envio das obrigações acessórias, entre muitos outros benefícios. É uma simplificação e uma redução na carga tributária, resumindo, tá? São para empresas um pouco menores. E essas empresas do Simples Nacional, ao invés de recolher cada tributo em uma guia separada, como as empresas do lucro real e presumido, ela recolhe a guia DAS, um documento de arrecadação do Simples Nacional, que a gente já mencionou ali. Então, nessa guia, a empresa do Simples ela recolhe 8 tributos, entre impostos e contribuições, que são o ICMS, o IPI, o PIS, a COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social, a CPP, que é a Contribuição Previdenciária, e também o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, né? Mas, apesar de todos esses tributos eles serem recolhidos através da guia DAS, numa guia unificada, como toda regra tem a sua exceção, nesse caso não ia ser diferente, existem situações específicas onde esses tributos eles são recolhidos por fora, digamos assim, né? Recolhidos por fora da guia DAS. Apesar dela recolher a guia DAS todo mês, ela recolhe esses tributos em guia separada. E hoje a gente vai estudar esse recolhimento do ICMS, os principais e mais comuns casos onde ele é recolhido fora da guia DAS. E quais os impactos que esse recolhimento fora parte ocasiona para a transportadora do Simples Nacional. Falando aqui em ICMS, como a gente já sabe, o ICMS é o imposto sobre serviço de qualquer... O ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. E como o próprio nome já diz, então ele incide sobre operações que envolvem a circulação de mercadorias, sobre a prestação, circulação, a mercadoria circula de um lado para o outro, né, de uma empresa para outra, enfim. Prestação de serviço de transporte, seja ele interestadual ou intermunicipal, interestadual entre 2 estados, intermunicipal entre 2 municípios, porque se o serviço de transporte é municipal, que inicia e termina no mesmo município, nesse caso não incide ICMS, e sim ISS, que é o Imposto de Competência dos Municípios, e o ICMS incide também sobre o serviço de comunicação. Tá tudo descrito na descrição da sigla, né? Agora só uma historinha aqui, lá do fundo do baú, mas eu gosto de saber a origem das coisas, né? Isso faz com que a gente aprenda melhor, frise melhor as coisas, você tem que decorar, enfim. Eu gosto de histórias, às vezes a gente cria analogias aí, fica mais fácil de lembrar depois. Então, deixa eu contar aqui. O ICMS, claro, ele foi previsto primeiramente lá na Constituição Federal de 1988. Foi ela que determinou que os estados e o Distrito Federal eles poderiam instituir e cobrar esse imposto, o ICMS. Então,
a Constituição deu poderes para os estados e Distrito Federal para eles fazerem a cobrança e arrecadação desse imposto. Por isso que o ICMS ele tem âmbito nacional, tá? Mas ainda assim ele é regulamentado pelos estados porque eles têm poder para isso, tá? A Constituição deu poder para eles fazerem isso. Mas, como ele tem âmbito nacional, existe uma legislação sobre esse imposto que prevalece sobre a legislação estadual, que serve de base para os estados elaborarem seu regulamento de ICMS, que é a famosa Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 de 1996, né, famosa aí. Mas você já se perguntou, por que Lei Candir? Por que ela recebeu esse nome? Por que ela foi batizada dessa forma? Confesso que eu também descobri essa resposta faz pouco tempo, lendo um artigo aí na internet, enfim. Eu li esse assunto e achei interessante e disse, vou compartilhar com os meus alunos. É uma coisa que ajuda a gente a frisar melhor os conteúdos, a lembrar depois, né? Então, a Lei Candir, ela recebeu esse nome em homenagem a Antônio Candir, porque foi esse cara que elaborou a Lei Candir. Então, a lei foi batizada com o seu sobrenome, Candir, né? Em homenagem a Antônio Candir. Antônio Candir, na época, ele era ministro do Planejamento, tá? Mas ele também foi deputado federal, ele era formado em engenharia e economia, ele era professor também na época, ele dava aulas. É bem comum a gente ver em nome de ruas, nome de bairros, até mesmo de cidades, serem batizadas com o nome de pessoas importantes, né? Nome, sobrenome, enfim. Mas lei eu nunca tinha visto, eu pelo menos não, né? Mas eu achei interessante essa história e resolvi compartilhar com vocês, tá? Mas agora, mudando de assunto, vamos voltar aqui para a guia DAS. Essa guia, conforme eu mencionei anteriormente, ela abrange o recolhimento de 8 tributos. Eu falo tributos porque tributos englobam impostos, contribuições e taxas, tá? É uma denominação genérica. Então, ela abrange 8 tributos entre impostos e contribuições, desde tributos municipais até os estaduais e federais, tudo numa única guia. Abrangendo aí o ICMS, o IPI, PIS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, a CPP, Contribuição Previdenciária, e o ISS-QN, que incide aí sobre os serviços, né? Sobre o serviço de transporte municipal, por exemplo, que inicia e termina no mesmo município. E para determinar o valor dessa guia, que é apurada e recolhida mensalmente, você leva em consideração o seu faturamento mensal e sobre esse faturamento você vai aplicar as alíquotas do Simples Nacional, de forma bem resumida, tá? Meio por cima, assim, que são, essas alíquotas do Simples Nacional, elas são alíquotas favorecidas, são bem menores que as alíquotas normais e dos tributos, normais aí. Essas alíquotas você encontra lá nas tabelas do Simples Nacional. Essas tabelas são tabelas fixas que varia a alíquota conforme a atividade da empresa, se é uma indústria, um comércio, um prestador de serviço, e também varia conforme a faixa de faturamento da empresa nos últimos 12 meses. Até não é o assunto dessa aula, demonstrar o cálculo, né? Mas se você quer conhecer essas tabelas, elas estão dispostas lá a forma de cálculo também, tem a fórmula lá certinho. Tem lá na Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que instituiu o Simples Nacional. Lá bem lá embaixo, tá? Na parte dos anexos tem as tabelas. Só tem que pegar essa lei atualizada lá no site do Planalto, tá? Porque ela já sofreu várias alterações, tanto no contexto da lei quanto nas tabelas, então tem que pegar atualizada lá no site do Planalto. Mas, no geral, as empresas optantes por outros regimes tributários, elas utilizam alíquotas padrões aí do tributo, conforme a legislação de cada tributo. Como o caso do ICMS, a gente tem a alíquota interna, que é determinada por cada estado, e é utilizada apenas nas operações internas, que são aquelas que iniciam e terminam no mesmo estado, tá? Porque se é no mesmo município, o transporte é tributado pelo ISS, conforme eu já falei, mas eu fiz bastante porque isso gera bastante dúvida, tá, gente? Todos os dias, tem pessoas aí no Instagram me perguntando sobre essa questão, quando que usa nota de serviço, você tem ISS ou ICMS, é muito comum mesmo, tá? E a gente tem também as alíquotas de ICMS nas operações interestaduais, que são alíquotas padrões, que são determinadas conforme o estado de origem e o estado de destino.
onde você coletou e onde você vai entregar a mercadoria, é o que determina a alíquota ali numa tabela. Bota ali no Google tabela alíquota de ICMS interestadual, que você vai ter uma noção de como funciona. Essas alíquotas, elas valem a nível nacional, né, no Brasil inteiro. Só vai mudar mesmo conforme o estado que você vai coletar ou entregar a mercadoria, conforme a gente viu nas tabelas. Para as empresas do Simples Nacional é diferente, as alíquotas são diferentes, são bem reduzidas, elas variam conforme a faixa de faturamento da empresa e a atividade. Não usam essas alíquotas internas ou interestaduais que são de âmbito nacional. Mas, gente, apesar das alíquotas de ICMS serem bem reduzidas assim, para as empresas do Simples Nacional, ainda assim, para você escolher o regime tributário da sua empresa, para você ver se vale a pena optar pelo Simples ou não, você tem que fazer um planejamento tributário, tá? Para ver se realmente é mais vantajoso, porque às vezes por um tributo vale a pena, mas por outro não, sabe? Então tem que botar todos os tributos, todos os custos aí na ponta do lápis. Não tem uma regra, tá? Cada empresa tem a sua realidade, tem os seus tipos de operações, tipos de compra, de venda, enfim, tudo pode impactar nessa definição. Não dá pra dizer assim de forma genérica, minha empresa não está impedida de optar pelo Simples, então é vantajoso optar pelo Simples. Não, nem sempre, tá? Nem sempre. Tem que fazer um planejamento tributário mesmo. Eu falei a questão aqui de ela não estar impedida de optar, porque nem todas as empresas elas podem optar pelo Simples Nacional. Existem diversas regras, impedimentos para fazer essa opção. A principal regra é com relação ao limite de faturamento, porque você só pode optar pelo Simples Nacional se a sua empresa, se a sua transportadora fatura no máximo 4.800.000 por ano. Se você fatura mais que isso, já não pode optar pelo Simples, aí tem que ser lucro presumido ou lucro real. Tem várias outras regras, tá, aí que impedem a opção ou não. Aí, se você quiser se aprofundar nessas regras, para ver se a sua empresa pode optar, é só você buscar também lá na Lei Complementar 123 de 2006, que tem tudo lá, que foi a lei que instituiu e regulamentou o Simples Nacional. Às vezes a gente esquece, eu falo muito aqui na Lei 123 de 2006, às vezes a gente esquece o número da lei, né? São tantos números aí que é complicado gravar tudo mesmo. Mas essa 123 de 2006, que é a do Simples Nacional, acho que eu nunca vou me esquecer. Acho que não, porque foi o tema do meu TCC, na época lá em 2011, aqui na minha cidade, na época pelo menos a gente apresentava TCC para concluir a faculdade, né, que é o trabalho de conclusão de curso. Hoje eu acho que é artigo já na minha pós já foi artigo também, mas cada universidade tem a sua forma de cobrar, né. Antigamente, no TCC era um terror, né? A gente chegava no último ano da faculdade, meu Deus, tem TCC, e a gente tinha que apresentar sozinho, uma apresentação em torno de 30 minutos, então a gente ficava meses preparando, né? A gente tinha pavor disso. No meu TCC eu falei sobre o Simples Nacional e a sua distribuição tributária, como que ele é calculado, como que é distribuído esses tributos depois que você recolhe tudo unificado na guia DAS, como que é distribuído aí entre a União, Estados e municípios. E essa legislação era de 2006, né? E eu apresentei o TCC em 2011 e ainda era novidade sobre o Simples Nacional. Ainda se sabia pouco, apesar de ter tudo na lei, mas ainda era bem duvidoso, assim. Muito cru, sabe? E eu com o TCC pronto, na semana de apresentar, eis que surge uma alteração nessa lei. E adivinha, eu tive que atualizar todo o TCC de acordo com as novas regras para poder apresentar tudo na semana da apresentação. Imagina a dor de cabeça, estresse que foi. Porque além de fazer o TCC, a gente tinha que apresentar, né? 30 minutos ali falando sobre aquele tema, já era um nervosismo. Mas, enfim, deu tudo certo. Ainda tinha a banca de professores avaliando, eram 4 professores para dar nota, né? Sobre vários critérios de apresentação, conteúdo, enfim. Eu tive que atualizar tudo. Essas alterações na lei não precisava ser assim rápido, de um dia para o outro. A gente fica louco, mas pra gente ver, nunca imaginei que um dia eu ia falar 30, eu ficava muito nervosa com a apresentação, né?
Mas nunca imaginei que um dia eu ia falar 30 minutos assim com tanta facilidade e ia ser professora digital ainda, né? Pra gente ver como o mundo dá voltas. Mas, vamos voltar aqui pro nosso conteúdo? Então, dentro da guia DAS, a gente recolhe o ICMS normal, aquele que incide sobre o faturamento normal, aqueles transportes iniciados no nosso estado. E, fora esse, a gente tem o ICMS antecipado. Aquele transporte iniciado fora do estado, por exemplo, a minha transportadora é de Santa Catarina e vai coletar uma mercadoria no Paraná. Como ela coleta essa mercadoria lá no Paraná, o transporte vai se iniciar lá, independente de onde ela vai entregar essa mercadoria, iniciou fora do estado. Nesse caso, o ICMS é devido por estado do Paraná, porque o ICMS transporte sempre é devido por estado de origem da prestação de serviço. E nesse caso, a transportadora Simples Nacional deve recolher esse ICMS de forma antecipada, sem as suas alíquotas favorecidas, não vai jogar lá naquela tabela do Simples Nacional para pegar aquela alíquota pequenininha lá. Então, o cálculo do ICMS nesse caso vai ser o mesmo que para as empresas obtidas pelos outros regimes tributários. Então fica bem pesado para a transportadora. Esse cálculo, ele varia conforme o estado, né? Mas no geral é aplicado sobre o valor do serviço, o valor da prestação, o valor que você vai cobrar do seu cliente. Sobre esse valor aplica a alíquota interna, ou se for uma operação interna, ou a alíquota interestadual, aquela de 7 ou 12% sobre o valor do serviço, e recolhe a guia desse valor de forma antecipada antes de iniciar a prestação de serviço. No geral é assim, tá? Mas tem pauta fiscal, tem umas outras formas aí. E a gente tem também o ICMS diferencial de alíquotas, tá? É outro ICMS que as transportadoras recolhem, ou deveriam recolher, né, pelo menos, em uma guia fora a parte do ICMS, que é o diferencial de alíquotas, nas aquisições, nas compras de mercadoria de fora do estado, quando não se tratar de uma mercadoria para revenda, quando ela compra uma mercadoria de fora do estado para o seu consumo próprio, ou seja, material de escritório, peças para manutenção do caminhão, ativo imobilizado. Então, são bens que ela vai consumir, que ela não vai repassar para uma outra etapa. No caso da transportadora, resumindo, são esses. Só tem um detalhe bem importante aqui, tá? Esse imposto, ele incide também sobre o frete para trazer essa mercadoria, se você for o tomador, claro. É um detalhe bem importante que muitas empresas, muitas mesmo, estão deixando de recolher. É bem comum chegar para um cliente ou para um aluno e questionar, e cadê o ICMS diferencial de alíquota desse CTR? E eles fazerem cara de espanto, né? Mas é como se o valor do frete, ele agregasse o custo da mercadoria que está sendo transportada. Essa regra vale tanto para os débitos quanto para os créditos, tá? Porque se uma mercadoria te dá direito a crédito, o frete dela também te dá. Claro, as empresas do Simples não têm direito a crédito, tá? Só um exemplo aqui. E se uma mercadoria te dá débito de ICMS, o frete também te dá. O conhecimento de transporte, é como se ela agregasse o valor daquela nota fiscal. E só se você for o tomador também que vai ter esse débito, tá? Detalhe, esse diferencial de alíquota ele vai incidir se a mercadoria veio de fora do estado e se de fato teve diferença entre as alíquotas interestadual, aquela que veio destacada na nota, e a alíquota interna do estado de destino. Tá? Isso assim, você sempre tem que observar essas duas alíquotas, ver se tem diferença, aí você faz o cálculo de fato. E se não vai haver uma operação subsequente dessa mercadoria, se a sua transportadora mesmo que vai consumir, também é nesse caso que incide. Se for para revenda, não tem de fato, tá? E a gente tem aqui o ICMS-ST, um outro tipo de ICMS que a transportadora do Simples também recolhe fora a parte da guia DAS, assim como as demais empresas obtidas por outros regimes tributários. O ICMS-ST é o ICMS substituição tributária. Esse tipo de ICMS ele é devido quando uma empresa, uma transportadora, compra em mercadorias de fora do seu estado, sendo que essas mercadorias elas estão sujeitas ao regime de substituição tributária no seu estado, no estado da transportadora que está comprando, e não tem convênio ou protocolo entre os estados. Então, quando tem convênio ou protocolo, o ICMS ele já vem recolhido, já vem destacado ali na nota fiscal.
e se não tem, é o destinatário que tem que recolher esse imposto, ou adquirente da mercadoria que recolhe, né? E com as empresas do Simples Nacional não é diferente, elas também têm que recolher esse imposto normalmente quando compra mercadoria de fora do estado, e existe a situação de ser substituição tributária no estado da transportadora e não ser do fornecedor, certo? Gente, eu falei aqui de uma forma breve desses tributos porque o nosso tempo aqui é curto, tá? Mas quem é meu aluno lá do curso Setor Fiscal para Transportadoras de Cargas, ela tem aulas específicas sobre cada um desses tópicos, tudo de forma bem detalhada, tá? Então, dá uma conferidinha lá se você é aluno lá do curso. Mas voltando aqui ao nosso conteúdo, a gente falou aqui de 2 impostos incidentes sobre as aquisições e um sobre as vendas, sobre as prestações de serviço de transporte. Mas, e daí, né? Qual o impacto desses impostos aí para as transportadoras do Simples Nacional? Que é o que interessa, né? Você já sabe o que tem que ser recolhido, esses 3 são os principais aí, os que mais impactam, os que mais têm recolhimento. Então, quais os impactos disso? Bom, primeiro ponto é que eles devem ser recolhidos, né? Muitas empresas não estão recolhendo e depois vem o fisco, cobra o imposto tudo em atraso, vem com multas, juros, então só aqui o custo já é alto, né? E relacionado às entradas, às aquisições, às compras, né? O impacto desse ICMS ser recolhido fora a parte da guia DAS é que muitas vezes o comprador ele não tem conhecimento do recolhimento desse imposto. Então, do ICMS-ST e do diferencial de alíquotas. Então, ele acaba comprando uma mercadoria de fora do estado, achando que está pagando mais barato, quando na verdade ele está pagando mais caro. Muitas vezes, tá? Porque ele compra a mercadoria, vem na nota um preço menor, bonitinho ali. Aí chega a nota para a contabilidade manda uma guia enorme desse imposto. Mas o que é isso, né? De FAO dessa nota, o ICMS-ST dessa nota, aí acaba ficando bem mais caro ter comprado de fora do estado, porque é um custo da nota, né, referente a essa operação. Então você vai gastar aí a mais, né, sem falar no tempo que você vai ter que esperar, porque vem a mercadoria de fora do estado, vai gastar com frete, enfim. Aqui a gente pode ver claramente a importância da capacitação da equipe, né? Às vezes o patrão acha caro pagar em R$1.000 em um curso e depois acontece um problema desse. E pela falta de conhecimento da equipe dele, do comprador, depois vem lá uma guia de R$5.000 de imposto para ele pagar, só de uma nota. Então, só aí já dava para comprar 5 cursos, né? E por isso eu sempre digo, a capacitação profissional é tudo, tá? É fundamental aí na sua equipe. É um investimento muito, muito grande, tá? Não é uma despesa, não é um custo, é um investimento. E relacionado à parte de vendas, a prestação de serviço de transporte, acontece a mesma situação que a gente falou de compras. Por falta de conhecimento sobre a tributação do serviço, o vendedor ele acerta o frete por um valor X, um valor normal que ele cobra dos outros clientes, sem saber que tem esse ICMS antecipado. Então ele faz o transporte, o limite se tege, acertou com o cliente, tá indo. Aí chega lá no posto fiscal, o fiscal para ele, fala desse imposto, multa, então você recebe uma multa pela falta de recolhimento, porque tá circulando com documento inidôneo, tem que recolher esse imposto e, resumindo, sai em prejuízo. E tem ainda a situação de pagar o ICMS 2 vezes, porque nesse caso, como o ICMS é recolhido de forma antecipada, a transportadora não deve recolher esse ICMS novamente pela guia DAS. Então, ela precisa marcar esse faturamento no momento da geração da guia DAS como substituição tributária de ICMS para não pagar ICMS novamente pela guia DAS. Esse pagamento em duplicidade acontece bastante, tá? Mais uma vez, a importância de capacitar a sua equipe, porque os impostos eles impactam muito nos custos das empresas. Então, eles têm que ser levados em consideração para que a empresa tenha uma margem de lucro adequada, uma margem de lucro que permita ela ir para frente, né? E evitar prejuízos com um determinado cliente, evitar multas com isso. Então, uma dica, tá? Você que está aí estudando, se dedicando,
fazendo mais do que faz parte das suas obrigações, te digo uma coisa, o topo pertence a você. E uma sugestão, confira na sua empresa se esses tributos eles estão sendo recolhidos de forma correta. Mesmo que essa não seja a sua função, verifique com quem é o responsável por isso. A empresa vai ver que você está estudando, que você está se capacitando, e quando tiver uma oportunidade aí na empresa, porque na área fiscal aí as oportunidades são muitas, né? A gente começa aí como faturista, vai para auxiliar fiscal, vai para analista fiscal, rapidinho você dobrou, triplicou o seu salário. Não é assim rapidinho de um dia para o outro, né? Vai da sua capacitação mas é possível, tá? Mas a gente tem que fazer além do que é o nosso trabalho, a gente tem que estudar além do que a faculdade ensina, a gente tem que se capacitar e tem que mostrar serviço na empresa, né? Muitas pessoas me chamam no direct, Leila, eu tô aqui há tantos anos na transportadora, mas eu estou sempre na mesma, não cresço, enfim, o que eu faço? Aí eu respondo a pessoa com uma outra pergunta, o que você faz para sair desse mesmo lugar de sempre, né? O que você tem feito aí de diferente na sua empresa para sair desse mesmo lugar? Quais comportamentos você tem tido? Quais cursos você tem feito para se aperfeiçoar, se atualizar? Se você tem uma postura profissional, se tem se capacitado e a sua empresa não te reconhece, um segredo, tá? Tem muitas transportadoras procurando pessoas capacitadas no mercado e tá difícil de encontrar. Então, eu mesma aqui tô quase abrindo uma agência de empregos aí para as transportadoras, porque eu posto coisas assim no story e várias transportadoras me procuram pedindo indicação de gente para trabalhar na área fiscal, faturamento, enfim, vagas muito boas, tá? Salários bons, mas como os meus alunos são de diversos estados, às vezes fica um pouco complicado, às vezes não dá certo, você não vai se deslocar de um estado para o outro, às vezes sim, às vezes não, né? Mas se dá certo eu já indico também, porque eu sei que se ele fez o curso, ele está capacitado, eu sei que ele é capaz de cumprir, de atender a empresa com aquela vaga. Então, capacitação é o foco, é o diferencial, tá? Fica a dica. Pessoal, encerramos aqui o nosso conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo da aula, tá? Que eu mesma vou estar respondendo todos os comentários o mais breve possível, prometo. E se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de deixar seu like, seu joinha aqui abaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também conhecer as minhas outras redes sociais, onde eu posto muitos conteúdos relacionados à área fiscal e de faturamento das transportadoras de cargas. Vou deixar o link aqui abaixo se você está no YouTube ou aqui na bio se você está no Instagram, tá? Então é isso, nos vemos na próxima semana, um forte abraço e até mais!